Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, onde nós estamos dando continuidade às nossas aulas de Gênesis, Bereshit. Serão, como todos já sabem, já serão mais de 100 horas de aulas sobre o Gênesis. Já pedindo a você que curta, comente, compartilhe, que vai lhe custar tão somente a sua atenção para o seu aprendizado e que você curta, comente, compartilhe, deixe aí o seu like. E se tem alguém que você conhece que gosta de estudar os textos sagrados, convide ele também, peça para se inscrever no canal. E você, nos canais de vídeos curtos, o convite também é o mesmo. Se você quiser ver a aula na íntegra, ela vai estar naquela plataforma de vídeos maiores, aquela vermelha, você sabe qual é, que começa com You e termina com Tube. Nós vamos já, sem demora. Lembrando da aula passada, eu disse que iria falar um pouco sobre o oitavo dia, para não ficar um assunto tão obscuro. Então nós vamos fazer uma rápida apresentação do que é o oitavo dia, e daí nós vamos dar prosseguimento daquilo que nós estamos já estudando, que é o Gênesis. Para quando nós chegarmos a alguns pontos, você não se perder. E você que está vendo o vídeo pela primeira vez, se por acaso tiver algum assunto em que você não está familiarizado, deixe sua pergunta, o seu comentário, ou vá até a playlist e acompanhe a partir das primeiras aulas, que está tudo lá para que você possa, nos seus estudos, ter uma linha de raciocínio para não se perder no meio do caminho e aquilo causar uma confusão na sua mente, na sua cabeça. Então, desde Gênesis, desde o princípio, né, Bereshit, fizemos uma introdução e viemos caminhando de lá para cá. Chegamos até aqui, no sétimo dia. Vamos dar uma pequena revisão, coisa rápida. Falar um pouco do oitavo dia, porque é interessante também saber um pouco sobre o oitavo dia. E dar prosseguimento no capítulo de número 2, onde vamos falar de Abraão, do Jardim do Éden, onde vamos falar de Adão, do Jardim do Éden, e sim, e aí o estudo vai continuar. Vamos lá então? Veja bem, na aula passada, nós vimos que ainda estamos no sétimo dia, o Shabat do Criador. Vimos também que é dito a Israel que se lembre desse dia e que guardasse como um ritual. Como nós lemos na aula passada, você vai ver o vídeo passado, onde o Shabat, ainda estamos no Shabat. Porém, não é o Shabat para o homem, é o Shabat para Deus, pois está dito que ele descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. E como nós vemos no decorrer da leitura, a partir do primeiro versículo, sempre tem a frase: e foi tarde, e foi manhã, dia 1, dia 2, dia 3. Já aqui no sétimo dia, não tem esta frase. Essa frase não está completa. Por quê? Porque é o Shabat de Deus. Uma vez sendo o Shabat de Deus, é a obrigação do homem concluir-se por si só. Como também vimos no vídeo passado, que o homem não foi feito por completo. Ele foi começado, foi moldado e foi dado a ele a vida, porém ele teria que, com a sua história, com a sua evolução, ele teria que se construir, que é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, nós vamos continuar ali. Mas um detalhe aqui. Quando Deus disse para Israel se lembrar do Shabat, ele está dizendo que, mais ou menos nessas palavras, assim, como se ele dissesse nessas palavras: olha, o Shabat é meu, mas você se lembre que eu estou fazendo Shabat, e vocês daqui para frente, o ser humano daqui para frente é que vai continuar a obra da criação, uma vez que somos a imagem e semelhança do Criador. E mais do que isso,
quando é dado essa responsabilidade ao povo de Israel, então eles, todos os sábados, como um memorial ao Senhor, eles guardam o sábado, porque é abençoado e é santificado. Também expliquei no vídeo passado que nós, que não somos judeus, não temos a obrigação de guardar o sábado. Também esclareci a você e chamei-lhe a atenção para que você não trate o estudo do sábado ou o sábado como uma heresia, que uma vez saindo dos lábios do próprio Deus. Foi o próprio Deus que disse, não foi nenhum teólogo, não foi nenhum profeta, foi Deus quem disse. Quando você atribui ao sábado, a guarda do sábado, quem quer que seja, para quem quer que seja, como uma heresia, você está dizendo que Deus proferiu heresias. Isso é muito sério, é muito importante que você saiba disso. Se você não guarda, tudo bem. Se tem gente que guarda, deixe ele para lá. Cuide da sua vida. Não queira ser o mestre, o instrutor, querendo mudar aquilo que está escrito nas Escrituras. Deus santificou, e Deus disse, e Deus abençoou. Ponto. Foi os lábios de Deus. Não foi nenhum profeta, não foi nenhuma revelação, não foi nenhuma visão. Foi o próprio Deus dizendo que vai santificar esse dia. Bom, aqui eu acho que já esclareci alguma coisa. Vamos então continuar. Que seria o sétimo dia, né? O Shabat isso é trazer Deus para o mundo para uma conversa face a face. Isso que quer dizer o Shabat de Deus. Deus está descansando. Agora é trabalho e responsabilidade do homem santificar o mundo para poder trazer Deus, para podermos conversar com Ele face a face. E nós vamos ver aqui que começou a desandar o negócio e Deus foi obrigado a quebrar o seu Shabat e intervir para que pudesse salvar, no caso das Escrituras, a vida do povo de Israel. Abrindo o Mar Vermelho, outro também, a entrega da própria Torá. Não era para ser entregue naquele momento, mas houve uma necessidade porque o povo estava desandando. Então nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas vamos aqui dar continuidade. E como é que o homem traz a santificação para o mundo, para que Deus possa vir ao mundo para conversar com o homem? Através do livre-arbítrio. Aqui eu pus algumas anotações que eu escrevi assim. O mau uso do livre-arbítrio causou um distanciamento enorme do objetivo. Antes do dilúvio, foi evidente esse distanciamento. O objetivo era que o homem pudesse seguir os mandamentos de Deus, não falhasse contra ele. Nós vemos que no dilúvio foi onde desandou ao extremo. Deus resolve dar um reset no mundo naquele momento e passa faz uma aliança, que é o chamado arco-íris, ou arco do Senhor, chamado de arco-íris. E naquele momento em diante, Deus diz que não vai mais destruir a terra. Mas o homem, ele começa numa queda progressiva. Ele não para por ali. Ele continua nos maus caminhos, ele continua fazendo aquilo que é errado, fazendo aquilo que é pecado. Então, veja bem, o mundo foi reiniciado, mas com uma aliança, que não seria mais, mas com uma aliança que não seria mais destruído. Mesmo assim, o homem natural continuou em uma queda progressiva, em distanciar-se de Deus. Aí veio, vamos lá, agora vamos entrar no oitavo dia. Veio o plano B, que é inserir o oitavo dia dentro do sétimo dia. Essa foi o meio em que Deus encontrou para poder ajudar o homem. Porque o que é o oitavo dia? O oitavo dia é onde Deus sai do seu Shabat, do seu descanso, e vem conversar com o homem. É o oitavo dia. No sétimo, ele está sentado, está parado.
está apenas observando, assim, claro que isso é humanamente falando, usando metáforas para que você possa entender o conceito, a ideia que Deus quer passar. Mas o homem por si só não consegue, pelo contrário, ele vai de mal a pior e não consegue santificar o sétimo dia para que possa entrar o oitavo dia. Deus vê que está indo por água abaixo novamente. Então é onde ele resolve inserir o oitavo dia dentro do sétimo dia. E como se deu isso? Mas primeiro nós vamos aqui entender o que é o oitavo dia. Antes de começar nas minhas anotações, já quero dizer aqui que o oitavo dia ele tem um significado de eternidade. Porque o oitavo dia é um número que ele não tem nenhum acesso para sair. Ele é o 8. Se você fizer um 3, você vai para um ponto, aqui tem uma saída, aqui tem uma saída. Qualquer número vai ter um começo e vai ter uma saída. Uma entrada e uma saída. Quer dizer, tem limite. O oitavo dia ele traz um significado de eternidade, pois ele não tem fim. Não tem a entrada e nem a saída. O significado de eternidade é o oitavo dia. Vamos lá então? Sabermos na prática o que é o oitavo dia? Vejamos aqui então. Na numerologia, o 8 representa a vida. O 8 representa a vida. Aquilo que nós acabamos de dizer. Ele tem uma representatividade da vida eterna. Agora você começa a entender o que Deus queria que o homem santificasse o sétimo dia para que pudesse entrar o oitavo dia, que é a vida eterna. Mas o homem, na sua caminhada, ele não conseguiu. Então, nós vamos prosseguindo aqui. O primeiro versículo bíblico começa com 7 palavras, não com 8. Por quê? Nós vamos entender aqui agora. Você vai entender melhor se você for ver os vídeos anteriores. Então, é quase que desnecessário entrar nesses assuntos que nós já falamos anteriormente em vídeos passados, concernente a essa mesma série de estudo que estamos tendo. Então, eu lhe recomendo para que você não fique perdido, se acaso você estiver chegando aqui no vídeo agora, que você veja os vídeos anteriores para você acompanhar a linha de raciocínio, a linha do estudo que nós estamos tratando. Tá, vamos lá então. Começa com 7 palavras o primeiro versículo. 7 palavras, 7 conceitos, 7 céus, 7 mundos, 7 entendimentos, como você assimilar melhor. Veja bem, começa com Bereshit, bara Elohim, et Hashamai, ve'et haaretz. Então, 7 palavras. O Bereshit, ele representa o Criador. Bara representa o criado. Elohim representa o doador. Et representa o que recebe. Shammai representa a fala. Ve'et representa a matéria. Haaretz representa o espírito dentro da matéria. Então, como dissemos em aulas passadas, as 7 palavras elas são concernentes aos 7 dias da criação. É um prelúdio dos 7 dias da criação. E não há 8 palavras. Por quê? Porque o oitavo dia ainda não foi criado. Será criado no mundo vindouro. Só na volta do Messias. No Messias vier, aí você vai ter o oitavo dia. Ainda não temos o oitavo dia. Então, as primeiras 7 palavras, ela representa isso. Que, se nós vamos aqui parafrasear essas 7 palavras, seria assim.
ficaria assim: Deus criou o mundo através de um doador e receptor. Com a sua voz, ele criou a matéria e colocou o espírito dentro da matéria. Esse é o oitavo dia. Para que você entenda o que é o oitavo dia. Agora vamos prosseguir para você entender como Deus inseriu o oitavo dia dentro do sétimo. Para que o homem sentisse o gosto do que vai ser na vida eterna, Deus teve que intervir, criando e inserindo o oitavo dia dentro do sétimo dia. Ou seja, Deus viu que o homem não por si só não seria capaz de santificar o sétimo dia. Então Deus, vamos dizer, o plano B de Deus foi inserir o oitavo dia para que o homem tivesse uma noção do que vai ser o oitavo dia quando ele for criado. Quando o sétimo encerrar, aí e o homem conseguisse, ele não vai, né? É verdade que ele não vai. Ele precisa do Messias para concluir o sétimo dia. Essa é a verdade, fazemos assim um resumo. E quando o Messias restaurar todas as coisas, aí sim possa ser que Deus vai dizer, e foi tarde, foi amanhã, sétimo dia. Aí entramos no oitavo dia. Porque o oitavo dia ele é a vida eterna, ele está uma representação da vida eterna com Deus. Porque Deus estará lá no oitavo dia. Em toda a sua plenitude, com a sua luz, ele estará lá. Porque somente no oitavo dia, Deus vai se manifestar com a totalidade de sua luz. Se você quiser entender um pouco sobre luz, nos vídeos anteriores falamos sobre isso. Quando foi que isso ocorreu? Quando Deus cria o oitavo dia e insere ele no sétimo. Isso ocorreu na criação do templo. Deus só irá se manifestar 100% da sua luz no oitavo dia. Ou seja, ele pede para que seja criado o templo. E ali é algo muito importante, que é importante trazermos e frisarmos, que ali no Santo dos Santos, ali dentro ocorre o oitavo dia, somente ali dentro, onde Deus se apresenta ao sacerdote. Fora, na área externa do templo, ainda é o sétimo dia. Deus só adentra o Santo dos Santos porque ali representa o oitavo dia. Deus cria ali o oitavo dia e insere no sétimo dia. E aí você deve estar se perguntando, mas aí destruir o templo? Calma que nós vamos chegar lá, não se aveste. Nós vamos chegar lá. Vamos lá então? Oitavo dia? Sim. Aqui. Mandou criar o templo e o oitavo dia só ocorria no Santo dos Santos. Fora do Santo dos Santos, continua sendo o sétimo dia. É aquilo que nós já falamos. Esse milagre só ocorre dentro do Santo dos Santos. E por que o templo foi destruído? Uma pergunta muito importante. Se lá é o oitavo dia, criado por Deus, por que então que ele foi destruído por duas vezes, não foi isso? Por duas vezes. Vamos lá então? O motivo foi por causa do pecado do povo, mas esse não foi, a princípio, a priori, né? Não foi o motivo principal. Também foi. O pecado do povo teve a sua influência. Com certeza, isso é óbvio, mas nós vamos entender um pouco mais para frente por que isso ocorre. Mas não foi necessariamente o pecado. Ele teve uma influência, e uma grande influência, como o pecado tem uma grande influência, mas não foi esse o
o motivo da destruição, o motivo principal, vamos que dizer assim, da destruição do templo. Veja lá. Pecado também foi também um dos motivos, mas não foi a causa principal. A principal causa é que o templo representa o oitavo dia, dentro do sétimo dia, que não está concluído, tornando-se assim um corpo estranho. Foi isso que ocorreu com o templo. O templo, a representatividade do oitavo dia, inserido dentro do sétimo. Mas, como o sétimo dia não está concluído, aquilo tornou-se um corpo estranho dentro do sétimo dia. E qual é Quando nós temos um corpo estranho dentro de nós, o que é que nosso organismo faz? Ele vai repelir. Ele vai jogar para fora. Se for uma ponta de pau, pedra, vidro, sei lá, vai inflamar, vai criar pus, vai dar febre, vai ter que repelir, vai ter que tirar. Por isso, o templo foi destruído. Um dos principais motivos foi esse. O templo foi destruído. Porque ele em si é o oitavo dia dentro do sétimo, ou seja, o sétimo dia estava com um corpo estranho que não era o tempo ainda de estar. Como eu disse já a princípio, não era, a Bíblia foi entregue no deserto, mas não era a época de ela ser entregue. Por quê? Porque a própria entrega da Bíblia, da instrução, da Torá, que os três são a mesma coisa, foi uma intervenção divina, para que o homem pudesse ter um norte, tivesse um rumo de caminhar. O homem estava indo de mal a pior. Não tinha uma perspectiva que ele conseguisse por si só santificar o sétimo dia, o dia do Senhor, o descanso do Senhor. Quando fala o dia do Senhor, está falando do descanso do Senhor, porque Shabat quer dizer descanso, assentar-se, né? Ficar parado. Então está dizendo o descanso do Senhor. O homem natural por si só não tinha essa qualificação e capacidade. Prova é que no dilúvio foi destruído, e só não foi outra vez por causa da aliança que Deus fez com a humanidade, através do arco, que chamamos de arco-íris, né? Mas, quando Deus percebe que ele tem que estar presente perto do homem, para que ele não possa se degradar mais ainda moralmente, eticamente, espiritualmente, então ele manda construir o templo. No templo está o Santo dos Santos, que é a representatividade do oitavo dia. E como o sétimo dia ainda não está pronto, como não tem a frase e foi tarde e foi amanhã o sétimo dia, então o oitavo dia ele passa a ser um corpo estranho dentro do sétimo dia. Agora aqui vamos concluir. O motivo de muitos de nós repelir a santidade é porque ela é um corpo estranho. Nós ainda estamos no sétimo dia. Ainda não estamos em fase de conclusão. Como disse, através do livre-arbítrio. Ainda estamos em fase de conclusão. Então a santidade, ela é um corpo estranho de nós. Por isso que muitos de nós repelem ela. Porque aquilo que não é natural, que passa a ser uma obrigação, você tem muita dificuldade em aceitar. E você vai naturalmente repelir aquilo. Então, como nós estamos formados ainda homens perfeitos, que nós vamos ver um pouco mais para frente sobre isso, veremos sobre Adão e Ben-Adão, ou seja, o homem, e Ben-Adão, ele está se referindo ao Messias.
Nós estamos nesse meio, nós nem somos homens e nem Ben-Adã. Nós nem somos o homem da criação e nem temos a perfeição do Messias. Estamos ali naquele meio, no meio termo. Mas vamos chegar lá um pouco mais para frente. Então, o que eu queria trazer sobre o oitavo dia era isso, para que você entenda um pouco sobre o que é o oitavo dia. É claro que é muito mais profundo e muito mais complexo, mas como o nosso objetivo é somente trazer aquilo que é simples, então vamos ficar por aqui e vamos dar continuidade. Vamos adentrar ao segundo capítulo. Segundo capítulo, lembrando, estamos lendo a Bereshit, Sefer Bereshit, o Gênesis, né? Do comentarista Rashi. Muito bom esse comentário de Rashi, muito esclarecedor. Porque ele traz na sua a maneira literal, a maneira simples de entender os versículos. Tá? Capítulo 2. Mas antes aqui, queremos falar alguma coisa. Veja bem, o capítulo número 2 inicia-se outra história, que traz uma frase muito interessante, que qual é? Beibaran Elohim, Hashem Elohim, qual é a outra? Hashem Elohim e Hashem Elohim, traz uma outra. Aqui, Hashem Elohim, Toldot e Beibaran. Essas, vamos focar agora aqui nessas 3 palavras que o capítulo de 2 traz. Aqui, capítulo 2, para que você tenha uma melhor compreensão, como você dá um tempo agora no capítulo 1, no capítulo 2 começa uma outra história, e você vai entender por que começa uma outra história no capítulo de número 2. Não é necessariamente uma sequência. Como já temos falado em vídeos anteriores, o Gênesis ele não foi escrito em ordem cronológica. A maneira como você lê o Gênesis na sua tradução, na minha tradução, em hebraico, não necessariamente foi dessa ordem cronológica que foi escrito. Não necessariamente, mas né, vamos entrar nesse assunto porque vai fugir do nosso propósito, né, que é falar somente aquilo que é simples. Tá, vamos lá. Paramos no versículo de número 4, né? Nós vamos entrar no versículo de número 4 para nós entendermos aqui. Ele começa com ele Toldot. Toldot Toldot, cadê? Eu trouxe a tradução. Toldot, seja produzido. Gerações, né? Vem de parir, de dar à luz, né? De gerações, de gerar, Toldot. Então, assim, o primeiro capítulo foi Bereshit, tá. Então, isso aqui é um pouco mais para frente. Senão vamos pular essa parte, né? Tá, Toldot, gerações, onde eu parei. Bereshit, Elohim, Hashem, natureza, Hashem, Elohim, ou seja, Elohim, Etvaeltes, Shammai, influência de Deus fora de dentro. Ou seja, esse segundo capítulo. Tá. Todo até fala sobre as gerações, né? Aquilo que foi gerado. Aqui entra um ponto muito importante. Você observa que no primeiro capítulo, Deus está criando tudo. Aqui ele já fala que foi gerado. Ou seja, no primeiro capítulo,
Deus é uma influência de Deus externa, vamos que dizer assim, só um minuto. Desculpa, um pouco gripado. Vamos dizer assim, a influência de Deus fora do mundo, fazendo toda a sua criação. No capítulo de número 1, você vai entender um pouco mais para frente, já é as gerações dos céus e da terra. Aqui. Toldote, Hashamai, Haaretz. São as gerações, aquilo que gerou, que pariu, vamos dizer assim, os céus e a terra. Ele já começa dessa maneira. Aquilo que foi gerado, aqui aparece aqui. Hashamai. Baibaram, nós escrevemos aqui, Baibaram. Baibaram, ele refere-se Baibaram como se eles tivessem criado a si mesmo. Isso quer dizer a palavra Baibaram. É como se eles criassem a si mesmo. É como, vamos dizer, uma maneira mais contemporânea, como a terra e céu se evoluiu. Isso quer dizer Baibaram. Essa é a ideia, é o sentido da palavra que está trazendo. Uma evolução da terra e dos céus. Nós vemos que Toldot seria a geração que vem de gerar, né, de parir. E Baibaram traz sobre um conceito de evolução. Mas é mais um conceito, assim, uma ideia de evolução. Aí prossegue. Bayon é dia. Aqui aparece o nome. A primeira vez que aparece Hashem Elohim. 2 nomes de Deus. Aí você vai, se você for observar, quando na sua Bíblia você vai ler, antes do 2º capítulo, só aparece a palavra Elohim. O nome atribuído a Deus, que nós já vimos o que é Elohim. Vamos aqui dar mais como é que se diz? Mais uma clareada nesse assunto. Mas aqui aparece Hashem Elohim, que quer dizer, Hashem Elohim, Deus criou o homem, né? Hashem Elohim, cadê? Hashem Elohim, isso, Hashem Elohim, Aretz Hashamai. Aqui também, Aretz Hashamai, é muito interessante também esse ponto. Por que é interessante? Porque você vai observar que no primeiro versículo está Shamai Haaretz. Já no 2º capítulo está Aretz Hashamai. Traduzindo, primeiro capítulo, céu e terra. O 2º capítulo já está dizendo que é terra e céu. Quer dizer, inverteu-se a ordem, aquilo que nós já estamos tentando explicar para você. Houve uma inversão da ordem. No primeiro, é como se trouxesse ao entendimento de que no primeiro versículo Deus estava fora, intervindo, né, fazendo a sua criação, se manifestando fora. E aqui ela já é de dentro para fora. Entendeu? Tá, a palavra Elohim é a parte da terra. E Hashem é a parte do sopro, a parte espiritual. Como nós lemos que a parte natural, material, foi criado por Elohim, o atributo de Deus, atributo de força, de poder criacional. Através dos poderes que Deus concede ao universo, que é gravidade, eletricidade, radiofrequência, acho que esse é o nome, são poderes que Deus usou para criar o universo. Então, quando se trata de criação
física e material, atribui-se ao nome Elohim. Agora, Hashem, que é o atributo de bondade da parte de Deus, que é atribuída à criação do sopro, do Espírito. Então, quem criou o homem foi Hashem Elohim, ou seja, as forças da matéria e as forças espirituais. A parte espiritual, Hashem soprou na narina do homem. O que formou o homem do pó da terra, Elohim, tirou da matéria as forças da matéria, criou o boneco, vamos dizer boneco, e Hashem soprou o espírito. É mais ou menos nessa visão aqui que nós vamos trazer. Tá. Vamos prosseguir? Ah, tá. Continuando. Eretz Veshamai. Agora muda a ordem. Não é mais Shamai Ve'aretz. O primeiro capítulo, a influência de Deus é de fora para dentro. Aqui no segundo, é de dentro para fora. Aquilo que nós falamos, que no primeiro capítulo estava Bereshit bara Elohim ve'et Bereshit bara Elohim et ha-shamai ve'et haaretz. Aqui está Hashem Elohim, ou seja, o Deus que criou o homem. Agora aqui está a terra e os céus. Você observou que houve uma troca aqui, uma troca, como eu disse, no segundo capítulo há uma modificação na história, onde você começa a ver agora de um ângulo diferente, um ângulo criacional de Deus. Vamos lá, prosseguindo. Ou seja, nesse segundo capítulo, o universo no primeiro Deus criando, no primeiro é Deus criando, no segundo a terra produzindo. Essa é a ideia que passa a diferença do primeiro capítulo e do segundo capítulo. O primeiro capítulo é Deus criando e aqui a terra já está produzindo. Já nos reforçando a ideia que sempre estamos falando de que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, como nós lemos e muitos de nós imaginamos que é. Ela está sim numa ordem, mas na ordem que Deus quis que fosse escrito. Mas isso não quer dizer necessariamente que a ordem da execução foi como está escrito aqui. Espero que não tenha complicado você. Tá, vamos lá. É interessante observar que no primeiro capítulo o homem veio usufruir. Já aqui o homem veio trabalhar. É muito importante essa observação. Porque no primeiro capítulo nós vemos aí em vídeos passados que o homem veio para usufruir. Que Deus criou a terra para o homem. Já no segundo capítulo, você observa que ainda não tinha chovido porque não tinha um homem para lavrar a terra. Ainda não tinha um homem para trabalhar. No primeiro capítulo, ele estava somente usufruindo. Já no segundo, ele tem que trabalhar no segundo. E por que isso? Porque nós vamos começar agora a entender. O versículo de número 7 diz assim: vai ser Hashem Elohim et Hadam Afar Bihadamah vai far Beafaim. Mas eu quero chamar somente a atenção para a palavra vai ser, que vai ser, cadê a tradução? Vai ser, vai estar, e plantou, vai ser. Será que eu não traduzi? Vai ser. Alô?
esqueci de traduzir, mas eu trouxe a explicação, mas eu só esqueci de traduzir, né? Mas é assim, vai ser com duas letras de Yud, indica que o homem tem dois instintos dentro de si. Ser instinto, não, que são o instinto bom e o instinto mau. Ou seja, o homem é criado com dois instintos, um instinto bom e um instinto mau. Essa é a palavra vai ser, que isso que ela quer dizer. Ela traz essa conotação, essa indicação do que o homem ele é criado com dois instintos. E por que o homem é criado com dois instintos? Para que o desculpa. Para que, de fato, o livre-arbítrio possa ser vigente, é necessário que você tenha uma possibilidade de escolha. Caso contrário, se você não tem uma escolha, ou do bem ou do mal, ou de sim ou de não, se você não tem essa escolha, então você, numa palavra bem mais simples, você é um animal que vive por seus instintos. Mas a Bíblia é clara. O homem ele é dotado desse livre-arbítrio para que ele possa escolher o caminho que ele quer traçar, o caminho que ele quer percorrer. Está sobre a responsabilidade do homem, que vem muito a dizer sobre o sétimo dia, para que ele use esse livre-arbítrio para poder santificar o sétimo dia. Então se o homem não tem dentro de si instinto bom, instinto mau, ele passa, e se ele tem só um instinto, se ele tem só um instinto mau, vamos dizer assim, ele é apenas um animal irracional. E se ele tem só o instinto bom, ele seria então só um anjo. Mas como ele tem as duas naturezas, tanto a natureza espiritual como a natureza física, a natureza da matéria, a natureza terrena, então ele tem esses dois instintos. Instinto bom e instinto mau. Para que ele possa usar do seu livre-arbítrio para que ele possa direcionar a sua vida segundo aquilo que é bom, que é ético, que é moral, para que ele possa, então, concluir a sua obra. Mas nós vemos aí, vamos ver mais para frente, que realmente não foi bem assim a sua escolha, a escolha que o homem fez. Ele andou por caminhos que não eram para ele ter andado. Mas nós vamos encerrar por aqui. Deixar marcado. Paramos no capítulo 2, o versículo 7. Nós vamos parar por aqui e vamos continuar na semana que vem, a partir do versículo 7, algumas outras palavras que tragam relevância ética, moral e espiritual para nós darmos prosseguimento às nossas aulas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Agradeço. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.